a consultoria particular lá, o projeto? Cara, esse projeto ele estava na minha gaveta já há algum tempo. E a ideia era pegar pessoas que já me conheciam, pessoas que tinham confiança em mim, no meu trabalho, enfim, que já me acompanhava, para que eu pudesse, junto com eles, destravar uma aplicação de machine learning monetizável, né? Um projeto onde a gente vai Sim. transformar numa empresa, né? Bacana. E a melhor sacada que eu poderia trazer para isso foi exatamente o ticket de entrada, né? Um produto de alto valor, R$ 10.000. Então, assim, quer comprometimento melhor do que você colocar a mão no bolso? É, Então, desse jeito, eu peguei verdade. 3 alunos que realmente estavam ultra comprometidos e Sim. que já estão ali no dia a dia de alguma forma, pelo menos estudando a ponto de poder investir esse valor e trazer eles para junto comigo a gente montar esse squad. Então, assim, foi uma sacada interessante de um projeto que eu já tinha há um tempo, mas eu não conseguia tocar sozinho, né? Sim. Eu precisava de alunos para me ajudar, né? Enfim, o projeto ele é grande, né? O projeto ele tem todo o pipeline que você já conhece. Então, a parte da conexão com os dados vai ter trabalho, a parte de machine learning vai ter trabalho, o deploy vai ter trabalho, técnicas do marketing em si, né? Que eu acho que é onde eu vou levar a melhor das pontas, né? Onde que o Uhum. meu conhecimento que eu pretendo colocar maior mesmo é o do marketing, também é um requisito necessário. Então, quando a gente juntou tudo isso, aí ficou mais fácil. Eu falei assim, bem, se isso der certo, o projeto se torna viável. E agora é partir para frente, né? Bacana, cara. Juntei os cabra e bora para frente. Daqui a quanto tempo você pretende soltar alguma coisa aí pra galera ver? Boa pergunta. Eu quero soltar sempre, né? Primeiro, eu quero soltar sempre. A gente combinou sprints semanais. Por quê? Porque cada um tem o Hum. seu job, né? Cada um é É, cientista de dados em um lugar. Então, assim, é, a gente tem outros jobs. Tá aí uma outra coisa massa da ciência de dados, né? Quando você é cientista de dados, você tem flexibilidade, mano. Saca? Você pode trabalhar aqui ou em Portugal. A gente trabalha, tem o poder do home office nas mãos, né? Então, a gente acaba escolhendo o nosso horário, a gente tem essa liberdade. E aí a gente combinou o sprint semanal exatamente para não ter aquela coisa chata da empresa, da CLT, entendi. né? De ficar assim, ah, cara, Aham. vamos ter que estar todo dia de 8 às 18. Porra, isso não funciona mais, saca? As empresas é que estão aí, né, ainda muito engessada e não tá com foco em resultado, né? É uma empresa mais que está ali só para cumprir um bocado de papel antigo. É o que eu via, pelo menos, assim, na maioria das empresas, principalmente do governo. Então, a gente decidiu fazer essa tocada diferente. Entendi, bacana, cara. Massa, né? Eu fiquei com gostinho de aquele desejo de entrar, de participar, mas Com são poucas certeza. vagas, né? São poucas vagas e eu tive que rebolar, velho. Teve um ponto positivo, né? O ponto positivo foi que eu fiquei com os melhores, né? O que pra mim Bacana. eram os melhores. Mas a gente teve 34 aplicações, então foram muitas entrevistas, assim, tinha muita Nó. gente boa, mas é um projeto. Assim, teve até um deles que falou assim: Porra, Eduardo, 34 aplicações, por que você não ficou com os 34? Só de caixa já era 300 mil, né? Aí eu falei, É, não, cara, porque não é assim, né? Assim, um projeto, para ele ser bem desenvolvido, você precisa de peças fundamentais ali para você conseguir trabalhar. E se você já começa muito grande, talvez isso faz atrapalhar. Eu vivi isso, né, no dia a dia no Banco do Brasil, quando eu trabalhava entendi. e a equipe ela era engessada, né? Você era de uma equipe e pronto, e acabou. Ah, eu via que não funcionava. Tinha escoras, tinha os que corriam muito, não tinha um equilíbrio. Então, o Bacana. número 4 para mim era ideal. Eu olhei assim, bem, deixa eu ver o Legal. pipeline aqui, como é que a gente faz. Então, acho que foi isso, essa é a ideia. Então, meu nome é Alexandro, sou estudante de Ciência de Dados na Faculdade Cruzeiro do Sul e eu estou aqui com o Eduardo, né, nosso convidado,
para poder falar um pouquinho sobre a profissão. Então se apresenta logo aí de início, Eduardo. Fala um pouquinho quem que é você, o que você tem aí para nós. Legal, poxa, Alessandro, que legal. Eu fico muito honrado de receber esse convite, porque é, esse trabalho ele é realmente apaixonante. Quando a gente chega e encontra pessoas que também gostam do trabalho, aí vira conversa de boteco, né? A gente acaba trocando muita ideia e esquece às vezes que é trabalho, esquece que é um bate-papo, esquece que é entrevista e a gente está vivendo aquilo no dia a dia mesmo, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Meu nome é Eduardo, eu tenho 3 filhos e eu trabalho com ciência de dados há pelo menos uns 16 anos. É até engraçado falar isso, mas a ciência de dados, esse nome, né, Data Science, ele é até relativamente novo, vai. Que a gente já fazia o trabalho que o cientista de dados fazia há 10, 15 anos atrás, só não existia esse nome. Por quê? Porque era tudo tecnologia, né? Tinha a galera que trabalhava com os dados, mas aí misturava os dados, os bancos de dados com a estatística, e aí tinha que aplicar tudo isso em uma solução de negócio, né? Então, a minha fonte, né, de formação foi o mercado. Eu trabalhei no Banco do Brasil por 16 anos, sendo que desses 16, os últimos 10, eu trabalhei na diretoria de controles internos, e lá a gente tinha realmente muitos dados. Aí a gente tinha acesso a muita informação, inclusive acessos sigilosos, porque a gente precisava desses acessos para fazer o nosso trabalho, o trabalho de controles internos. Então acabar que a gente tinha um privilégio, um privilégio que era muito interessante. Até mesmo porque quando a gente trabalha em empresas muito grandes, para que você consiga extrair insights dos dados, você tem que ter acesso a esses dados, mas o acesso ele não é uma coisa tão trivial, né? O acesso muitas vezes tem vários escalões onde você precisa ter prerrogativas e fazer solicitações de acesso para conseguir trabalhar como cientista de dados. Olha que louco, né? Então, às vezes você falta o ferramental, né? A mesma coisa de pedir para você ir de carro para um lugar e te dar um carro sem gasolina, né? Falou, vai lá, pô, de que adianta, né? Então, e isso a gente tinha essa prerrogativa, então a gente construía coisas muito massas, assim, por ter acesso à informação. Então eu trabalhei nesses últimos 10 anos. Hoje eu sou só formador de cientistas de dados, né? Então eu trabalho na web, eu tenho um site cienciadosdados.com, onde eu compartilho, né, a forma de você aprender a ser um cientista de dados na prática, porque eu sei que a faculdade muitas vezes ela tem uma grade curricular para cumprir, né? Tem grade horária, tem matérias e muitas vezes não tem muito tempo para prática. E eu vejo que isso é até uma fragilidade das faculdades, né? Então tá aí uma parada massa que pode melhorar bastante. É a aplicação prática. E uma das coisas que eu mais faço cara, chega aqui, senta aqui e vamos cuidar de coisas que são práticas, que é o dia a dia das empresas. As empresas estão precisando de cientistas de dados que vão ajudá-las a resolver os problemas. E vendo essa carência do mercado, eu me coloquei como profissional para ensinar exatamente a prática do Data Science no dia a dia. Eu via muitos treinamentos onde tinha muito conteúdo bom, mas o conteúdo teórico. E aí eu falei, cara, vamos unir essa parada, pegar o linguajar simples, tirar um pouco o tecniquez, o formalismo e criar coisas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então foi daí que surgiu todo o trabalho que eu faço hoje em dia. Ah, que bacana. E assim, pelo que você falou, você começou na profissão como cientista de dados no Banco do Brasil, isso há 16 anos atrás, né? Isso, há 16 anos atrás eu comecei o trabalho com o que a gente chamava de dados, né? Era só dados, não tinha muito esse linguajar. Mas desde meados de 2007 para frente, trabalhando muito com os dados. E dentro do banco tinha uma outra área que era a focada no desenvolvimento mesmo de modelos, né, que eu gosto de chamar de máquina preditiva, para facilitar um pouco o entendimento, né? Meu foco é pegar a pessoa e ensinar do zero, e muitas vezes esses termos técnicos eles acabam ficando muito subliminar, assim, muito gasoso.
E aí um dos grandes objetivos é mudar um pouco a metodologia, eu chamei de máquina preditiva. Então tinha Sim. equipes específicas para cuidar da modelagem, outra equipe específica para cuidar dos dados. Tinha uma área de tecnologia que cuidava de toda a infraestrutura onde ia rodar as paradas ali em produção, que fazia o auxílio aos trabalhos ali do que a gente chamava de dados e metodologia. E tinha também um outro aparato bem profissional para fazer o que a gente chamava de deploy. Então, quando a empresa ela é muito grande, ela acaba tendo vários segmentos, né? Então, o trabalho do Verdade. cientista de dados acaba de certa forma, sendo facilitado. Mas o que a gente vê, a realidade das empresas, ainda mais nos dias de hoje, é que há uma escassez muito grande desse profissional que sabe implementar metodologias de machine e deep learning, e não há todo esse desenvolvimento do profissional de data science para todas as etapas, né? Desde resolver o problema com as metodologias, né, com machine learning, até a implementação. Então hoje o cientista de dados que está no mercado, nas pequenas empresas, ele precisa de um pouco mais de habilidade. Verdade. Assim, você falando em habilidades, é bom que a gente entra num tópico aqui. O que que, ao longo dessa jornada, você aprendeu, resumidamente, que você julga importante passar para os outros novos cientistas que estão iniciando a carreira? Legal, essa é uma pergunta muito boa. Eu vejo que há uma preocupação quando você está ali no início, na transição de carreira, há uma preocupação muito grande sobre qual é o conhecimento tácito que eu preciso ter para ser cientista de dados. E a verdade é que não há um conhecimento tácito explícito onde você fala: pronto, você tem esse conhecimento, você vai ser cientista de dados. A gente é uma mera conjunção de qualidades que, ao uni-las, a gente consegue desenvolver alguma atividade como um cientista de dados. E aí, o que eu vou elencar aqui não está escrito na pedra, é aquilo que eu acho que, para mim, é importante e que a pessoa que quer ser cientista de dados precisa conhecer e conhecer bem. Né? Então, assim, a programação Python com foco no Data Science, ele é primordial. Hoje em dia a gente trabalha com um ferramental muito, mas muito vasto, né? A gente tem muitas possibilidades, muitas máquinas pré-treinadas, modelos pré-treinados, pacotes que automatizam a análise e o processamento de dados. Então, o Python focado para Data Science, eu acho que é uma habilidade primordial. Existem outras funcionalidades que também são requeridas, mas eu não recomendo para quem está começando, saca? Por exemplo, a galera já quer entrar aprendendo o Python caminhando junto com o Spark, com Java, com Julia, e aí eu acho que há uma dificuldade muito grande de compreender o porquê que você está aprendendo cada uma dessas programações. E quando você vai ver, são assuntos bem mais complexos do que aquilo que quem está começando precisa. Entendeu, Ale? Então, eu falo do Python, e não é só Python, hein? Olha só, eu falo do Python focado em Data Science. Por quê? Porque o Python, você Sim. faz muita coisa. Você desenvolve site, você faz robô, você cria, né, os bolts, enfim, você faz coisa demais com o Python. Então, focar nas bibliotecas Python, né, aprender a programação Python, focado a Data Science. Uma segunda habilidade é que você precisa entender o que os dados estão dizendo para você. E para você compreender o que os dados estão dizendo para você, você precisa, muitas vezes, utilizar da matemática, da estatística. Por quê? Porque os dados, às vezes você está conectando com bancos de dados que tem bilhões de registros, né? Como é que você faz análise de uma variável, de uma feature qualquer, se você não utiliza a estatística para resumir esses dados para você? Né? Então, o básico da estatística, eu acho que é fundamental também para o cientista de dados que está começando, né? Compreender ali aquelas medidas que resumem os dados. Uma outra coisa que aqui a gente já entra naquilo que eu chamo de soft skills, né? Que são skills que não são diretamente ao profissional cientista de dados, mas que eles perpassam inclusive para outros profissionais. São as habilidades que eu chamo de soft skills. O cientista de dados, ele precisa ser analítico, ele precisa ser curioso, porque você vai utilizar a estatística e a programação para resolver alguma coisa. Se você não tiver ali
a clareza do que você está querendo resolver, você não vai resolver nada. Você vai construir alguma coisa Verdade. que não é a dor do seu cliente, né? De quem está contratando o trabalho do cientista de dados. Então, ele sim precisa ser um cara curioso para quê? Para entender o business, para entender o problema de negócio onde ele está inserido ali para trabalhar com data science. O cientista de dados ele pode trabalhar na área de segurança pública, né? Eu estava entrevistando não, né? A gente dentro do programa Cientista de Dados na Prática, eu tenho uma área de case na prática onde eu pego os alunos e eles compartilham o trabalho que eles estão fazendo ao longo do seu dia a dia. E eu tenho um aluno que ele é policial civil do Distrito Federal e ele estava estudando formas de aplicar a utilização dos dados que eles possuem para fazer uma previsão de locais ou vítimas que poderiam ter violência doméstica. E isso é uma parada que é Sim, muito urgente lá para eles, por quê? Porque a equipe de policiais civis que estão focados nessa área, ela é muito pequena. São poucos policiais. E atender a demanda somente quando aconteceu, ou colocar essa galera para fazer uma investigação, a quantidade de profissionais suficientes são muito menores. Então, o que, que a gente faz quando a gente precisa tomar decisões mais assertivas? A gente estuda, né? Pega os dados e procura. verdade. Então, ele estava desenvolvendo uma parada muito massa que é exatamente para isso, para a gente ter essa aplicação prática, né? Não, bacana. É mais ou menos isso. Não, que ótimo, muito interessante isso. E assim, nessa jornada, o que que você acha que você perdeu tempo em buscar conhecimento e não te serviu? Cara, eu acho um problema muito grande. Primeiro que tempo é vida, né? Se você perde Verdade. tempo, pô, você perdeu um pedaço da sua vida. É 24 horas para todo mundo, por mais rico, por mais pobre. Então a gente tem que ter um zelo muito grande pelo nosso tempo. Tá aí uma coisa que me fez sair do banco também, que é eu, como profissional, eu já não via mais tanto. Eu não conseguia otimizar a minha vida em prol do serviço somente no banco. Eu queria compartilhar mais. Eu sempre tive esse gosto de compartilhar. É um valor meu, cara, de compartilhar. E aqui, quando eu tô na web, eu alcanço pessoas do mundo inteiro, né? Então eu tô conversando com. Você tá onde? Qual estado agora, Lê? Eu estou em Minas Gerais, Ó, Belo ó, Horizonte. a Lei tá em Minas, eu tô em Brasília agora, eu tô aluno na Suécia, tenho aluno na Irlanda, tenho aluno nos Estados Unidos, na Olha Austrália, que aluno no legal. mundo todo. Então, assim, olha a dimensão que não foi só pelo fato da gente estar trabalhando com a ciência de dados e ajudando outros cientistas de dados a conseguir uma colocação profissional, né? Então, eu acho que isso para mim tem um valor muito grande e isso eu vejo o meu tempo sendo muito bem utilizado, saca? Isso para mim é utilizar bem o tempo, é eu conseguir fazer ajudar outras pessoas a conseguirem se colocar profissionalmente com a ciência de dados. Então, uma das coisas que eu acho que é primordial é você cuidar do seu tempo não só como o aprendiz de data science, não só como um profissional que está aprendendo as skills que são necessárias para trabalhar, mas sim também, cara, na hora de você escolher o seu job. Né? Porque assim, você vai ouvir sempre reclamação de que às vezes não está encontrando vaga, e isso é muito normal, muitas vezes não tá sabendo exatamente onde procurar e como procurar. Eu acho que isso é uma habilidade também muito bacana de se ter, porque eu recomendo muito para os meus alunos procurarem locais e empresas que são alinhadas com os valores deles. Né? Eu não sou contra, assim, não gosto de falar contra nenhum setor específico tal, mas se falar para o Eduardo, cientista de dados, trabalhar numa empresa que vai fazer mal para pessoas, que está procurando fazer algum trabalho que polua o meio ambiente, enfim, alguma coisa desse tipo, o Eduardo não vai fazer. Por quê? Porque o Eduardo tem alguns valores que vai machucar o coração dele e ele não vai se sentir feliz. Então eu acho que a Entendi. primeira coisa é a gente procurar empresas que estão alinhadas aos seus valores e aos seus gostos. Até mesmo porque é muito mais fácil você trabalhar, né, e gastar o seu tempo com projetos que faz o seu coração cantar, entendeu? Né? Vai olhar lá um Verdade. profissional que trabalha numa boticário da vida, que trabalha na área da saúde, saca? Então, assim, eu acredito de verdade nisso e oriento muito o meu aluno a estar sempre procurando a trabalhar, aliar o seu trabalho aos seus valores. Bacana. O Eduardo, me fala o seguinte: muitas pessoas têm falado a respeito da língua estrangeira na ciência de dados. Isso para você realmente é algo importante? É muito importante. Hoje em dia, tudo que a gente tem, cara, de
de ferramental, de pacotes, de inovações tecnológicas, cara, tudo vem do inglês. É incrível. Inglês e para nossa área em si, ciência de dados, inteligência artificial, machine learning e por aí vai, o chinês e o indiano. Ó, que louco, né? O indiano é mais difícil ainda porque tem uma porrada de dialeto, né? Mas tem muita coisa nova, muitas novidades vindo no chinês. Mas isso é problema pra gente? Não, mano. É importante? É. Mas é problema? Não. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. E hoje em dia o Google, as ferramentas de tradução, de construção de máquinas preditivas que fazem tradução, elas são muito assertivas. Então, se você pega um artigo, ainda que ele seja complexo, você consegue facilmente depreender o conceito e as coisas que eles estão falando em pelo menos com 80% de assertividade. Eu tô falando por baixo, Ah, tá? bacana. Tô falando por baixo. Então, assim, é importante? É um problema? Eu não acredito que é um problema. Uma coisa que facilita muito a vida de quem está começando é você pelo menos compreender, né? Ou seja, você ter a boa leitura. Eu não falo bem o inglês, saca? Se for conversar com um nativo, eu vou passar vergonha. Mas eu consigo me desenvolver bem. Agora, a leitura, eu acho que a leitura ela é sim muito importante. Mas é um problema? Não, porque o Google Tradutor, moleque, tá uma maravilha. Você aperta lá a parada lá e ele traduz os artigos para você, os algoritmos, enfim. Então eu não acho problema, principalmente para quem está começando. Bacana. Agora vamos colocar a mão na massa. Qual processo profissional você utiliza no projeto assim, de ciência de dados? Você tem um processo, um caminho? Cara, eu trabalhei durante muitos anos seguindo um rito processual que muitas vezes ele era eficaz, mas ele meio que engessava. Então eu vou citar esse projeto profissional que eu estou tocando agora no Squad. Eu criei um projeto onde eu estou tocando esse projeto de uma forma muito mais horizontalizada e a gente dividiu as equipes conforme a metodologia, as metodologias ágeis fazem, né? De acordo com as habilidades, as skills de cada um. Então eu acredito que se você tem as peças corretas e tem claro, sim, as atividades processuais que são importantes para você cumprir o seu projeto, você deve implementar qualquer que seja o mecanismo, saca? Agora, tem que tomar cuidado para não engessar, porque o que eu via no dia a dia é que alguns ritos processuais mais burocratizavam do que ajudavam a seguir ali a conclusão do projeto. Então, muitas vezes, se você tinha uma liberdade um pouco maior, e isso a gente vê muito nas startups, né? Nas fintechs, né? Eu falo muito de área financeira porque eu sou oriundo da área financeira, mas quando você olha para grandes empresas, né? Que hoje são grandes empresas, Nubank, C6 Bank, olha para a área de corretoras também, você olha e vê que a galera sim utiliza metodologia ágil, mas não estão engessadas naquelas práticas que muitas vezes causavam muito mais burocracia desnecessária do que o necessário, uma boa implementação para você cumprir o objetivo do projeto, né? Então era totalmente desnecessário. Hoje eu toco desse jeito, eu olho, vejo as habilidades, faço um acompanhamento com uma distribuição de atividades, vejo as skills da galera que está trabalhando comigo e é claro, sim, preciso seguir um rito processual como eu sempre faço até na hora de explicar as aulas, né? O que a gente quer Sim. primeiro, como que a gente se conecta com os dados, como é que a gente vai fazer o processamento. Então, todo o desenvolvimento dos meus projetos, eles seguem o pipeline e seguem uma estrutura que facilita o desenvolvimento, saca? Não, bacana. E fala para nós aí, você tem um livro técnico, aquele que é de cabeceira, aquele que você gosta de estar sempre recorrendo, fazendo a leitura? Legal, cara. Ó, eu sou um cara que eu sou um leitor assim voraz. Eu leio muito de tudo, de filosofia, a data science, a física, cosmologia. Cara, eu sou um leitor voraz, né? E assim, uma coisa que funciona muito bem na Amazon, no Kindle, é que eles têm um ótimo sistema de recomendação de livros, porque eu tô lendo um livro, eu leio o livro, eu dou a nota pro livro, faço um comentário e sei que, cara, vai vir os livros que são parecidos com o que eu gosto de ler.
né? E como eu tenho uma Sim, leitura bem eclética, eu estou sempre vendo vários livros de vários assuntos. Agora, se você me perguntar de data science, eu não tenho muito essa. Eu não consigo me prender a um livro. Por quê? Porque se você lança um livro de data science hoje, você pode cair num risco de. Em poucos meses, esse livro já está desatualizado. verdade. Então, assim, eu procuro muito mais acompanhar o assunto na própria web, né, e em alguns sites que trazem ali novidades tecnológicas pra gente, do que olhar um livro e guardar ele na cabeceira, tá ligado? Porque os Sim, livros lançados hoje, se não for algo que traga para você somente diretrizes processuais, né, que nem você falou, o que pode ser interessante a você sempre percorrer por esse caminho ou por esse, eu acho que ele já nasceu atrasado, então eu acho que é sim. bem complicado. Isso está aí uma das coisas que ainda não me fez escrever o meu livro, né? Eu tenho uma vontade muito grande, mas quando eu escrever um livro, eu vou colocar a Data Science aplicada às coisas que eu já fiz e aos projetos que eu quero fazer, né? Não a simplesmente explicar por explicar. É uma coisa que, inclusive, ó, eu como professor, eu como treinador, o meu treinamento ele é atualizado praticamente diariamente. Diariamente tem um conteúdo novo em alguma das plataformas, em alguma das comunidades que eu estou ali servindo. Por quê? Porque é impossível você fazer um treinamento hoje e falar, pronto, tá aqui, esse ano vai ser esse o treinamento. E tá aí uma das coisas que eu acho falha exatamente nas grades curriculares das universidades. Se ela não tiver uma atualização constante, os conteúdos, quando chegar ali no terceiro, no quarto ano, já, cara, já tá atrasado. Então serve aí Não, de bacana. puxão de orelha pra galera aí. Mas assim, você tem algum livro que você goste para indicar para a gente que está começando na Tem. área de data science? Tem. Um livro, ele não é exatamente de data science, mas ele mostra como que você pode utilizar aplicações práticas construídas com inteligência artificial para resolver os problemas de data science. Um que eu sou, assim, esse eu tiro realmente o chapéu porque foi um livro muito bom. O nome dele é Máquinas Preditivas, né? Eu esqueci o nome do autor agora, mas deixa eu ver se eu acho aqui na web aqui para falar para você. Pode? Nem sei se pode. Sim, fica à Pode? vontade. Vou procurar aqui book máquinas preditivas, só para te dar exatamente o nome do autor. Tá aqui exatamente. O nome dele é Máquinas Preditivas, a simples economia da inteligência artificial. Posso compartilhar minha tela? Não, bacana, por favor. Beleza. Acho que você vai precisar me autorizar aí. Então, beleza, é esse aqui, ó, máquinas preditivas, a simples Ah, economia da sim. inteligência artificial, e o livro tem três autores, né? Ajay Agrawal, Joshua Gans e Avi Goldfeis, uma coisa assim. Ah, Esse é bacana. um dos que eu gosto muito, e tem um que eu tô lendo agora que é Dominados. Inclusive, ele já é antigo, mas a história dele faz a gente aprender muito com a manipulação dos dados, saca? E para que ele está sendo utilizado. Então, acho que é um livro muito interessante. Dominado pelos números. Dominados, esse aqui, exatamente. Dominado pelos. Opa, esse aqui eu cliquei. É esse aqui. Do Facebook ao Google, as fake news, os algoritmos que controlam a Oh, que nossa vida. interessante. David Sumpter. Então, esses dois livros eles são muito bons para a gente ter uma perspectiva de como a ciência de dados impacta na vida das pessoas, né? E como que a gente pode utilizar isso para o bem. Porque eu Não, vejo que, bacana. como tudo na vida, né, há o espaço para a pessoa fazer coisas boas e coisas ruins, né? Então, eu sempre convido a ter um coração bom aí, compartilhar essa parada da melhor Não, forma possível. bacana. Bom, Eduardo, foi bem enriquecedor toda a informação, o conteúdo que você passou para mim, né? E compartilhar esse conhecimento. Então, assim, as dúvidas que eu tinha, né, seguindo aqui o meu roteiro, são essas. Se você quiser passar uma mensagem, algo para finalizar aí, fica à vontade. Claro, cara, assim, o cientista de dados ele tem uma gama de oportunidades em suas mãos, né? Ao adquirir essas skills, ele pode utilizar essa parada para construir coisas grandiosas. Então, meu convite venha para esse mundo e construa o novo, né?
construa o novo, faça as coisas novas. Esse fazer que a gente tem em mãos, muitas vezes, e muitos profissionais não têm tanta oportunidade quanto a gente tem. Então a gente tem condições de criar negócios do absoluto zero e não tem coisa melhor do que você. Eu não sei se você é pai, mas eu sou pai, eu tenho 3 moleques. Então uma das coisas mais feras no mundo é olhar para eles e falar assim: caraca, velho, olha só que presente que eu tenho e que eu moldo até certo ponto e vou ver eles dando os frutos, né, de acordo com as coisas que eu estou ensinando para eles. E isso é um valor muito massa. Então, você como cientista de dados tem chance de dar vida a muitos projetos que vão ajudar as pessoas, como a gente já vê nos dias de hoje, né? Como projetos que ajudam a detectar doenças, projetos que ajudam a gente a economizar tempo. A gente falou disso aqui nesse bate-papo hoje, né? Então imagina aí, né? Os caras que estavam lá desenvolvendo o Waze, o Uber, os caras que estavam desenvolvendo aí um iFood, o cara que estava desenvolvendo o próprio Netflix. Então, assim, são coisas que economizam tempo pra gente, economiza muito da nossa vida com essas inovações. Então convido você a vir fazer parte desse mundo e exatamente fazer diferença. E a palavra mágica é fazer. Né? Para você fazer diferença, você tem que fazer. Então não adianta só estudar. Então estude, coloque em prática e desenvolva. Porque eu tenho certeza que todo mundo que tem uma vocação para estudar a ciência de dados já tem essa parada dentro do coração ali de vontade de desenvolver, porque a ciência de dados é isso, né? É desenvolver, é fazer, é criar. É isso aí. Bom, muito obrigado, Eduardo. Top demais. E a gente continua, né, esse papo lá no canal, né, que eu te acompanho e nos outros meios de comunicação aí. Boa, Tá, galera. valeu demais. Recording stopped. Valeu demais. Só te agradecer mesmo pelo tempo disponível aí que você dedicou, né? Pô, Valeu demais. pô, cara, eu que agradeço, fico muito feliz sempre que você precisar, sempre que quiser trocar ideia, quiser me chamar para ser panelista, essas paradas assim eu me amarro, cara, tá fora, é muito fera, porque é compartilhar a vida, né? De certa forma, compartilhar a vida deixa a gente nostálgico um pouquinho, né? A gente bate aquela nostalgia de ver as coisas que passaram e de ver até onde eu posso chegar com esse conhecimento. Então, assim, pra mim é massa demais, fica sempre à vontade. Beleza, velho? Não, bacana.